Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem por aí? Vamos de mais uma live do nosso programa semanal de lives. Hoje a gente vai ter um convidado super especial e a gente vai falar sobre as neurites intracranianas. Então, ao longo desse mês a gente já teve outros convidados super interessantes, pessoal que participa aqui do Instagram, grandes nomes da neurologia. E hoje eu tenho o prazer de participar junto comigo o professor Osvaldo Nascimento, que é professor titular aqui da UF, um grande nome da neurologia brasileira. Sorte nossa que ele está aqui no Rio, sorte minha que ele está aqui em Niterói. E eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele aqui na universidade. Então, vamos falar sobre neurite. Ele que é especialista, né? Enfim, dentre tudo, fala muito sobre nervo craniano, sobre nervo periférico, então uma referência nacional realmente nesse ponto. E muitos trabalhos publicados relacionados a Guillain-Barré, relacionados a todas essas neurites e tudo isso que a gente aprendeu e está vendo aí com o Covid aqui na nossa frente, né, ao longo desses 2 últimos anos. Então, tiveram alguns trabalhos publicados nesse sentido e hoje ele vem aqui dar as dicas da toda a experiência dele, de como ele vai conseguir identificar lá na prática clínica o que é a neurite intracraniana e como a gente vai conseguir identificar aqui na radiologia o que não pode faltar no exame. Já tiveram várias perguntas aqui na caixinha de perguntas que eu botei ontem e hoje, estou muito feliz. Lembrando que o chat vai ficar aberto para quem quiser fazer pergunta a qualquer momento, eu vou acompanhando aqui, então fiquem à vontade de perguntar. É para perguntar, na verdade esse é o nosso momento aqui ao vivo para tirar dúvida, por isso que o ao vivo é legal, não é só aquela interação do vídeo, é a interação do tô com dúvida agora, quero saber agora. Isso é muito bom, vamos aproveitar a oportunidade de ter o Osvaldo aqui, estou bastante feliz. E quem já está aqui, o pessoal está me dando boa noite aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui. Neuro, Fernandinha que está sempre por aqui, super obrigada, boa noite. Me deram uma boa noite aqui antes, que já sumiu, me desculpa que eu não consegui chegar a tempo. Aqui, a Lelis, boa noite, o pessoal lá da UF entrando, o Manfredinho, o Cleiton e a Larissa falando dos nossos professores tops, também todo mundo lá da UF, Vinícius, prazer ter vocês aqui, super obrigada. E eu queria pedir, ó, quem já tá aqui e acha que vai ser um tema legal, tenho certeza que vai ser, já clica nesse aviãozinho que tá aí do lado, manda pra galera que não tá vendo, que terça-feira, fim de plantão, hoje é dia de aprender aqui no Neurorádio Pauta. Então vamos lá. Então estou falando já quais são as sequências, a gente vai falar aqui, que é uma pergunta super interessante. Deixa eu convidar o Osvaldo para entrar aqui com a gente. Peraí. Tudo ao vivo, a gente vai falando aí. Agora é só aceitar. Já ele vai entrar. Se você está vendo esse vídeo depois, que vai ficar lá no YouTube, no Neurorádio em Pauta, seja muito bem-vindo. Sua pergunta também é parte desse vídeo, ou continuação, então é só você deixar seu comentário embaixo do vídeo, que a gente vai ter muito prazer em responder, em poder tirar sua dúvida. As neurites são um assunto que tem aparecido muito, na verdade a gente tem visto diversas manifestações, muitas das que a gente não via mais frequentemente, né? A mais comum da gente falar vai ser a paralisia facial periférica, mas a gente tem visto neurite óptica, que estava muito associado só às doenças desmielinizantes, as neurites do olfatório e todas aquelas neurites mais raras que a gente vai aprender hoje como fazer essa pesquisa aí na clínica, no dia a dia, na prática. Ih, Osvaldo, está aparecendo para mim que você não está conseguindo participar. Vou convidar de novo. Conseguiu, apareceu. Boa noite. Boa noite. Prazer ter você aqui. Já estava falando aqui de você. Seja muito bem-vindo ao Neurorádio em Pauta. Estou muito feliz com esse encontro. Eu estou muito feliz de poder participar. Eu acho que toda a iniciativa do Neurorádio em Pauta é excepcional, viu, Fernanda? Porque traz sempre muita atualização, traz sempre um bate-papo muito interessante, que sempre contribui para o conhecimento e, com isso, facilita muito a vida do neurologista, do clínico, enfim, daquele que se dedica ao estudo das doenças do sistema nervoso de um modo geral. E do radiologista também, que a gente está aprendendo muito com vocês então, aqui. aí é que vem uma história muito interessante, porque com o radiologista, o neuroradiologista nem se fala.
Até porque eu costumo brincar muito na universidade que não existe assim um neuroradiologista, um neurologista, um neuroimunologista. Acho que hoje todas essas situações se imbricam. O neuroradiologista hoje conhece muita clínica e assim por diante, para ele poder interpretar a imagem. Né? E tem que conhecer, né? Porque facilita muito a nossa vida e a vida de vocês, porque senão a gente não Tem, consegue ajudar como efetivamente deve ajudar, né? Fica só é, no, hoje só naquela caminhamos, descrição. hoje a gente só caminha se caminharmos juntos. Com certeza, Ninguém mais caminha isoladamente. Então, com certeza. sem dúvida, é importante que a gente tenha uma noção real do bom exame neurológico, uma boa história e um bom exame neurológico acaba fazendo ou ajudando 99% de fazer um bom diagnóstico. Agora, a confirmação desse diagnóstico é sempre aquela complementação que se faz, e hoje eu diria que a neuroradiologia faz parte desse exame neurológico, da sequência Também. do exame neurológico. Né? E em algumas situações a imagem é tão importante que quantas vezes eu pensei, por exemplo, semana passada, 2 semanas, falou em cima de Lambaré com a Camila, e lá nós começamos a ver casos, na época da Zika, né, casos de Guillain-Barré, e clinicamente Guillain-Barré, mas não tinha uma condução nervosa ainda que mostrasse alteração, ao passo que a imagem, a ressonância magnética, mostrando o realce de raízes, permitiu o diagnóstico. E com Com isso, certeza. um tratamento muito mais rápido. Então, o papo de hoje é de um assunto que eu acho muito interessante, são as neurites cranianas. E vamos começar pela questão das neurites, né? Porque a gente sempre fala em neuropatia craniana. Então, esse conceito, neurite é quando você tem efetivamente uma condição inflamatória. E essa condição inflamatória, de um modo geral, a gente pode observar pela imagem, nos ajuda muito, muito a encontrar o processo inflamatório aí. E uma outra questão é a resposta ao uso do corticoide. Então é um macetezinho que a gente acaba usando na prática clínica, né? Quando você tem alguma dúvida maior quanto ao diagnóstico, é exatamente verificar, primeiro, o quadro clínico, você falou da paralisia facial periférica, e de repente eu posso estar com essa paralisia facial periférica no contexto de uma série de outras condições, ainda mais no mundo que vivemos, dos quadros infecciosos, das condições imunológicas, em que a imagem aí nos ajuda muito em estudar o nervo, verificar se existe um realce, e aí então um tratamento que, no caso especificamente da grande maioria, a gente nota que o corticoide é a melhor resposta. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente tem um contexto também de outras condições inflamatórias imunomediadas, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, em que eu posso ter manifestações só envolvendo o segmento cefálico, ou seja, com uma polineurite cranial, ou ele pode ter só uma diplegia facial, por exemplo, mas um contexto em que, às vezes, só prevalece a diplegia facial, as alterações segmentares muito tênues. Na época da Zika e agora também na infecção pelo Covid, isso chama atenção. E com a imagem, nós podemos ver o realce do nervo facial, como vimos na época da Covid, e nós vimos, né, você lá no hospital universitário, nós tivemos a oportunidade de estudar alguns casos, ao passo que, do ponto de vista segmentar, as alterações eram muito discretas, geralmente alterações de reflexos muito tênues ou desestesias nas extremidades inferiores. Nós tivemos a oportunidade de participar da classificação com o IUC, de tal sorte que a classificação voltada para os aspectos de apresentação clínica da síndrome de Guillain-Barré, em que uma das manifestações era o comprometimento do nervo, do crânio, né, do nervo facial, podendo envolver outros nervos cranianos, como, por exemplo, o abducente. E nessa situação, às vezes o comprometimento é muito tênue, é uma paresia em que você tem que ter muito cuidado na avaliação dessa paresia, quer dizer, uma fraqueza leve do nervo do território do facial, mas que a imagem acaba, sem dúvida, ajudando. Então, é ruim para todo mundo, né? É ruim para o neurologista, Ué, é essa história difícil de chegar.
Essa história das neurites, então, cranianas, em vez de falar em neuropatia, lembrar que na neurite há inflamação e a gente pode fazer alguma coisa, ou seja, a gente pode atuar com o corticoide, ou se for no contexto da síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, quer dizer, envolvendo complemento, envolvendo uma EGG específica, por exemplo, um GQ1B, e o indivíduo tem paralisia oculomotora. Então, a imagem pode nos ajudar, sem dúvida, a ver uma alteração do oculomotor, um realce do oculomotor. Esse é o aspecto. Agora, uma coisa, eu vou fazer uma pergunta a você, porque quando nós começamos a ver mais esses realces, esses nervos cranianos, há uma questão de qual melhor, de que melhor maneira nós podemos avaliá-los. Eu quero dizer, seria o seguinte, né, a questão de, ou se a gente, por exemplo, vai fazer aquele BBI, né, o BBI, ou vai fazer um estudo por T2 FLAIR, ou um estudo por um gradiente eco, qual dessas situações, quando a gente vai analisar em termos desse realce, como é que a gente pode ver melhor esse realce na imagem, na ressonância magnética? Vamos falar um pouquinho de imagem, então. Então, sim, já veio a grande dica para o pessoal, o neurologista que está aqui começando, acompanhando, né, de realmente fazer, de conseguir classificar como uma inflamação e estabelecer o tratamento que vai resolver, né, rapidamente o problema do paciente. Quanto mais cedo você diagnostica, mais rápido você institui a medicação correta. Isso é ótimo para todo mundo. E do ponto de vista da imagem, tiveram várias perguntas aqui relacionadas a tempo e ao que não pode faltar, né, de sequência. O número 1 a gente precisa entender que a dúvida é buscar uma neurite, né, porque muitas vezes isso não vem bem sinalizado. Então, muitas vezes o pedido é paralisia do sexto par, mas você acha que está dentro de um contexto de neurite, ou você acha que está dentro de um contexto de AVC isquêmico, de tronco, ou você acha que está dentro de um contexto de alguma doença compressiva ali, onde for, né, ao longo do trajeto do sexto par. Ou, como a gente viu na live passada, dentro de um contexto de hipertensão intracraniana. Então, assim, a paralisia é um achado, mas a hipótese que está causando aquilo tem muitas. E na imagem a gente se perde, porque eu não sei o que estava, qual é o resto do contexto clínico do paciente. Então, é super importante a gente ter essa noção. E aí é bom sempre a gente trocar, né, com quem está pedindo o exame, exatamente isso. Falar, olha, eu acho que é porque teve uma neurite, né? Teve um quadro infeccioso e pode estar fazendo uma neurite pós-infecciosa, que a gente tem visto muito. E realmente, como você falou, no Zika, você teve à frente disso tudo, viu de tudo, né? De tudo e mais alguma coisa. E agora a gente está tendo tantas experiências com vírus diferentes. Depois teve o chikungunya, que a gente viu muita paralisia facial também bilateral. A gente, e assim, foram experiências muito nossas, brasileiras, né? O Covid está sendo mundial, mas isso tudo aconteceu aqui na nossa frente, dentro da nossa casa. Então, a gente adquiriu toda essa esperteza de, na verdade, ficar ligado no mínimo sentimento, né? E de ativar esse pensamento de que é realmente uma alteração discreta, como você falou, eu tenho que pensar numa neurite pós-infecciosa, porque elas acontecem muito mais do que a gente imagina. Talvez tenha sido muito subdiagnosticado. Você falou agora, vamos falar, quer dizer, são várias as condições que a gente poderia encontrar aí, neurites cranianas, né? E tem até aquelas musculares, como por exemplo acontece na hanseníase, e a imagem muda, nós já tivemos casos dados dessa maneira. Mas são várias as situações, sarcoidose, não no Brasil, mas na Europa, a doença de Lyme, dentro do contexto ou só da neurite craniana, envolvendo aí o facial, o abducente, ou trigêmeo, por exemplo, isoladamente ou dentro de um contexto mais amplo. Mas a experiência, sem dúvida, nessa época das viroses emergentes, Zika, chikungunya e agora com a Covid, e que também nós tivemos a oportunidade, você participou do trabalho, de publicar uma série de casos em que nós vimos, a nível do nosso ambulatório, em que chama atenção o comprometimento do nervo facial, muitas vezes até discreto, isso é interessante, mas o que mais me chamou a atenção, Fernanda, foi a questão do nervo olfatório.
E isso tem até uma história, porque eu via que no início o comprometimento da olfação e da gustação ficou algo muito patente na Covid. Uhum. E começaram os otorrinos a considerar que o problema era mais da mucosa, né? Quando na O local, né? verdade, exato, quando na verdade o bulbo ele se vê envolvido e chama atenção o realce que a gente vê nesses casos. E aí publicamos até no Journal of Neurovirology uma série de Uhum. casos e me lembro bem que dentre esses casos tinha até de uma colega nossa que depois de quase 8 meses de evolução de anosmia ainda apresentava realce no nervo. Então isso é interessante, pessoal, porque nos traz logo uma ilação. Aquelas pessoas que tiveram Covid e que persistem com esses sintomas até muito tênues, vale a pena a gente fazer uma investigaçãozinha, porque um sinal desse, de uma atividade inflamatória no nervo, pode traduzir uma chegada aí de uma resposta imune um pouco mais ampla ao tecido nervoso. Eu tenho pacientes que apresentam um comprometimento tênue quanto à olfação, com o sinal aumentado, e de repente associa-se aí um fog da memória. Entendeu? Então o camarada começa a ter. Nós fizemos, até mesmo você já viu algumas imagens, tentando fazer pelo MPLAI, né, para ver se há um comprometimento de alguns segmentos, como hipocampo ou cortiça cerebral. Nós não vimos nenhuma alteração aí, nenhum sinal, já discutimos isso antes, Tem muito mas mais alteração de função do que de anatomia, né? exatamente, mas de qualquer maneira, a gente explorar o nervo craniano é interessante. Então, nesse período da Covid, tem sido um ensinamento muito, muito claro. E mais ainda, vamos um pouquinho mais adiante, em algumas situações, hoje está na moda, no tratamento do câncer, os inibidores checkpoints. Então, se fala muito no Guillain-Barré associado ao checkpoint. O inibidor checkpoint não produz, não desenvolve esse Guillain-Barré. Nós temos um processo mediado por célula e não mediado por, quer dizer, participação do complemento, que é o foco do uso da imunoglobulina e melhora do paciente. Então, como é por célula, já temos casos com um realce de nervo craniano num É mesmo. contexto, num Tratamento contexto, oncológico. num contexto de um Guillain-Barré que não é na verdade. Então, por que isso? Isso nos ajuda, a imagem, em pensar duas vezes, não ficar usando a imunoglobulina e dizer a imunoglobulina não resolveu. Não resolveu porque é uma inflamação mediada por célula. Então, o inibidor checkpoint acontece isso, também acontece isso nos processos em que há, pelo uso das vacinas, né? Quer dizer, não é a vacina que provoca em si o problema. O problema é que o indivíduo já tem uma condição imune própria e a vacina acaba fazendo uma situação mais hiperimune e, desse modo, também temos visto realce facial e também vimos realce, que o indivíduo que já tinha o realce no bulbo olfatório acabou ficando com realce até um pouco maior depois do uso da vacina. Então, E, essa avaliação clínica ela é importante e, indúbio, solicitem uma ressonância e que seja vista por colegas experientes, como você, Celso Gino, e outros colegas aqui no Brasil. Celcinho estava aqui, ele entrou aqui, não Também. sei se saiu. Isso aí, por isso que. Então, e o Celso participou diretamente de vários. Esse bate-papo também com o neuroradiologista é fundamental. Eu toda hora fico, Celso, olha, tem isso. Fernanda, enfim, vocês dois, eu agradeço muito, porque essa relação do clínico com o neuroradiologista na discussão é fundamental nessas condições imunológicas, né, inflamatórias. Não só, é muito comum o pessoal dizer, não, esclerose múltipla e outras condições. Não, a gente precisa discutir com o neuroradiologista e calcado no que se vê na clínica. Com certeza. Esse ponto que você levantou da imunidade é mais uma coisa que eu sempre falo aqui. Só vai ter esse tipo de reação quem pode, não quem quer. Né? Todo o nosso maquinário tem que estar lá pronto para reagir. Então, você vai fazer em 100 mil pessoas, se só 10 tiverem
a genética predisposta àquilo ali é que vão reagir dessa forma, né? Então, a gente não tem como adivinhar quem vai ser ainda. Por imagem, a gente só consegue confirmar o que está sendo visto, né? E uma coisa que, puxando o gancho do neurite, né? Que você está falando tanto da inflamação como o tratamento, é a mesma base da inflamação que a gente vai usar para avaliar na imagem. Então, você avaliar uma neurite sem contraste vai ficar extremamente difícil. Porque a gente não vai ter alteração de sinal nas sequências que são sensíveis a líquido suficiente para tentar determinar isso, né? Então, é importante quem pede entender e até ajudar a gente nessa hora, porque muitas vezes o paciente não quer fazer o contraste e, infelizmente, o exame dele não vai sair com a resposta que precisa. A gente conversa lá na clínica, a gente fala na hora, mas olha só, paralisias quaisquer tem que ter contraste. E por isso, quando você vem com uma paralisia facial, fica muito fácil o entendimento que você quer olhar o sétimo par, né? Então, a gente, muito exame vem pedido como crânio, a gente já adapta e faz mastoide, porque aí tem que ser cortes finos, tem que ser todo o processo direcionado realmente para avaliação do trajeto do sétimo par ali ao longo da cisterna, da entrada no ângulo ponto bulbar ali, do ângulo... Ih, caramba! Da entrada do conduto auditivo e você faz cortes finos para aquilo ali, você faz o contraste fino naquilo ali. Se você fizer um T1 do crânio inteiro, não vai pegar. E o exame vai sair um falso negativo. Vai falar que está normal e não está. Então, isso é importante. A gente que faz o exame também tem essa sensibilidade. Se você quer avaliar a paralisia facial periférica, não importa se veio pedido do crânio. Você vai fazer um protocolo como a gente usa atualmente o protocolo de mastoide. Tem que ser fino. Né? Isso é um erro que eu vejo todo dia na clínica. A gente continua fazendo corte grosso, continua dizendo que está normal, quando na verdade não está. Então a gente tem que brigar contra a sequência, muitas vezes tentar dar um diagnóstico sem contraste, que não é possível. E então, essa conversa com o paciente, né, de que, olha, você vai fazer o exame, mas você vai precisar do contraste, está tudo bem, a gente precisa confirmar essa inflamação, exatamente por essa quebra toda de barreira, apesar de não ser uma barreira, né, mas... Enfim, você tem um aumento de um aporte vascular ali, então você vai ter mais contraste circulando. E você vai conseguir pegar essa impregnação. Então, cortes finos direcionados, eu gosto muito de fazer aí da parte mais técnica, né? O T1 é o que a gente faz rotina, o T1 axial fino, um coronal. Muitas vezes você só vai ver num plano. Eu, particularmente, vejo muito melhor no coronal. A gente acaba que consegue angular melhor. Às vezes no axial você fica em dúvida. O realcezinho só dentro do conduto, lá no finalzinho. Então, olhar, né? Vai fazer diagnóstico diferencial, às vezes, com chivanoma intracoclear, que é bem pequenininha, puntiforme. Vai ficar difícil, porque quando chega lá dentro, a gente não consegue diferenciar o sétimo do oitavo, porque é tudo muito apertadinho. Óbvio que a gente sempre vai fazer... O Celso está fazendo uma pergunta aqui. Celso, peraí. Óbvio que a gente vai fazer sequência fina, né? Isso até me perguntaram também. Quais são as sequências que não podem faltar e o que a gente faz fino? Normalmente a gente faz a sequência T2 pesadas, não buscando alteração de sinal, como eu sempre falo. O T2 pesadão, ele não vai te dar um hipersinal no nervo inflamado, como a gente sempre busca, né? Vamos fazer uma sequência T2 com supressão, porque a gente vai ver o nervo brilhar. Na neurografia, sim. Vamos chegar lá na neurografia. Mas no nosso convencional, que é o que todo mundo tem, no 1,5 aí do dia a dia, não vai. Então não adianta fazer um T2 com supressão fino e tentar dar o diagnóstico de neurite sem contraste, porque não vai sair. Então a gente acaba fazendo uma sequência fina para você ver o trajeto do nervo, você ver relação vascular, você ver se tem por um acaso, alguma estrutura compressiva ali, né? Pode ser um chivanoma que se manifestou e de repente ficou essa confusão de ser uma inflamação aguda, uma neurite aguda ali de ângulo ponto cerebelar. Mas, em geral, nas neurites a gente vai ver um exame normal. E lembrar sempre que o facial, particularmente, ele vai realçar lá depois quando ele desce para fazer a curva, né? Uhum. E que a gente faz um protocolo muito limitado de mastoide. Certo, na verdade, quando você fala paralisia facial, é você fazer todo o trajeto do facial. E a gente não cobre o trajeto dele na parótide, a gente não cobre o trajeto que vai em direção à face, né? Então, assim, tem centros fora do Brasil que fazem, pode até ter centros aqui no Brasil que fazem também, mas no nosso beabá do dia a dia, a gente acaba focando realmente só no estudo da porção intracraniana, vamos dizer assim, né? Não mais na extracraniana. E aí... aproveitar aqui um instantinho que o Celso, o não realce do nervo altera o tratamento.
essa observação, Celso, é muito importante, porque a gente sempre discutiu isso, né? Quando eu vejo realce, né, e que você vê que ao longo, ou em vários setores do nervo, ou facial, ou você vê isso no abducente, começa o corticoide e depois a gente reavalia. Nós temos casos que reavaliamos e, sem dúvida, desaparece, o paciente melhora do ponto de vista clínico. Quer dizer, o acompanhamento clínico é importante. E lembrar que, quando você vê isso, provavelmente a gente tem uma inflamação aí mediada por célula, na grande maioria das vezes. Então, tenta o corticoide. Mas, ao tentar o corticoide, faz uma dose plena mesmo. Isso é tão importante que nós temos tido alguns casos chamados de Guillain-Barré pós-vacinal, quando na realidade não responderam ao uso de imunoglobulina, quer dizer, não há nenhuma indicação, porque na imagem a gente pode ver um padrão que é muito mais com muito edema, um padrão inflamatório, provavelmente de tipo celular, e vai responder bem ao corticoide, a prednisona, por exemplo, 1 miligrama por quilo, peso, tá? E com isso uma resposta impressionante, que o indivíduo que tinha um diagnóstico de Guillain-Barré não melhorou com imunoglobulina, que é o tratamento para síndrome de Guillain-Barré clássica, ou seja, mediada pelo complemento. Mas nessas situações eu diria pós-vacinais, que você tem um processo hiperimune com célula. Então, fazer uso do corticoide e ter a resposta. Então, o não realce do nervo altera o tratamento. Quer dizer, na verdade, quando não há um realce do nervo, geralmente a gente não vai ter uma boa resposta ao tratamento com corticoide. Será você tem que pensar na possibilidade de um processo mais mediado por complemento, talvez, e é o que nós vimos associado na época, por exemplo, do Zika vírus, né? Alguns pacientes que não tinham realce e acabavam fazendo mesmo, era a imunoglobulina e a resposta era melhor. E eu acho que a questão do realce também está relacionada ao tempo, né? Foi uma até das perguntas que a Fernanda mandou. O tempo também, quer dizer, você tem aquela fase aguda, então depois, é até a história, né? A gente tem que ter o fator tempo, né? Aquele negócio do tempo, o cérebro tem o tempo e o nervo, porque quanto mais tempo você tem uma reação inflamatória, tem um processo de desmineralização, acaba o nervo sofrendo. Então o axônio, depois da mielina comprometida, o axônio vai ficar comprometido, aí praticamente não se tem uma resolução boa no caso. É importante também, não esqueçamos, na evolução do paciente, e desde que possível, fazer a avaliação, no caso facial, por exemplo, fazer uma avaliação neurofisiológica, que sempre ajuda, né? Ainda há pouco a gente falou da questão funcional. Então, a avaliação não só clínica, mas para aquelas paresias, os processos mais discretos, a avaliação eletrofisiológica sempre ajuda muito, né? E lembrar também, Fernanda, das condições das infecções que se superpõem. Nós chegamos a publicar também a superposição de uma condição que, de vez por outra, a gente vê, que é o herpes zoster, né? Quer dizer, no território do trigêmeo, a ganglioneurite trigeminal pelo zoster, em que também a ressonância ajuda muito no diagnóstico, na intensidade da reação inflamatória, e faz com que não só a gente faça o uso, por exemplo, do antiviral, mas também usar o corticoide para diminuir a sequela que pode advir dessa reação inflamatória. E interessante que nós tivemos e publicamos a associação do COVID, quer dizer, era um paciente com herpes zoster, envolvendo V1, V2, V3 à esquerda, e o paciente superpôs COVID. E eu nunca vi melhorar tão rápido, viu? Quer dizer, o comprometimento foi intenso, mas acho que a COVID, pelo processo hiperimune, acabou ampliando a resposta. Combatendo. E nós acompanhamos antes e depois na evolução desse doente. Eu lembro desse caso. É muito interessante. Mas você acha que no caso de uma paralisia facial, em quanto tempo pós, né, o início, que o corticoide vai começar a fazer menos efeito? Na realidade, isso, se for uma paralisia de Bell, se é uma condição associada, né? Hoje a gente deve, quando você tem um comprometimento importante, é importante se fazer a imagem
para ver exatamente se você tem um realce, se você tem um comprometimento endocriniano, aí vale a pena fazer um corticoide, associar o corticoide. Então, e ao mesmo tempo com muito cuidado, né? Porque outrora, não agora, mas o uso do corticoide não pode ser indiscriminado. É importante quem tenha cuidado, fazendo, enfim, o antiolítico para antes, enfim, para evitar problemas que é do nosso conhecimento, quadros graves, sépticos, porque foi feito corticoide e eles tomam cuidado do conhecimento de uma condição infecciosa associada. Porque uma das perguntas até era exatamente essa questão do quanto tempo realça, né? Isso que é difícil mais ou menos a gente estimar, mas eu acredito que dentro dos primeiros 15 dias a gente vai ter um diagnóstico mais fácil, porque você está com todo esse processo inflamatório mais ativo, né? A partir dali, a coisa já começa a não aparecer tanto. E aí é aquela contradição, né? Eu não vejo realce, mas eu vejo a clínica. Né? Não, a gente tem quadros mantidos. Eu estou falando o dia a dia, né? Depende. Você viu que eu acabei de comentar a questão do envolvimento do olfatório. Essa menina foi o... Meses depois tinha realce. Não é o ponto fora da curva. Então vai depender muito da questão da causal. Quer dizer, nós estamos lidando na situação da Covid com um processo hiperimune que se mantém. Eu costumo dizer que o paciente que teve Covid, quer queira, quer não, ele vai estar inflamado. Se você teve Covid, tá? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o nosso sistema imune ficou mexido. O que vai acontecer, a gente não sabe. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Nada. Ainda mais na hiposmia ou na anosmia mantida, né? Porque se você teve algum grau de recuperação, você não tende mais a ter já o realce. Isso. Quanto mais mantido, pior. Mas mesmo assim, a gente vê, assim, no dia a dia, né? Eu até já fiz uma live aqui sobre as sequências do Covid, né? Porque veio um fluxo muito grande para análise de bulbo olfatório, que é uma coisa que a gente não fazia. Ninguém pedia análise de bulbo para neurite, né? A gente pedia no máximo para uma síndrome de Kallmann, para ver se atrofiou secundária ao trauma, fratura de lâmina clivosa, enfim. Mas eram situações muito específicas, né? Ninguém pedia neurite do olfatório. Então foi um exame novo para a gente também, até para você adequar que tipo de sequência melhor você conseguiria pegar, tanto o hipersinal quanto o realce. E o realce, enfim, você sempre vai fazer o T1 com FET, fica mais fácil, tem que ser fino, tem que ser bem localizado. E mesmo a gente fazendo nos pacientes que ainda aparecem, agora aparece menos, né? Mas na primeira leva do Covid, que parece que tinha mais acometimento de bulbo do que tem agora, a gente via ainda o paciente que não tinha recuperado total, mas que realmente não tinha um realce expressivo, né? Parece que você já tinha saído daquela fase da inflamação mais aguda que poderia ser percebida por exame de imagem. E eu acho que isso leva um pouco de... Fica todo mundo chateado, né? Porque o paciente tem um sintoma, o médico sabe que é real, mas a gente não consegue provar porque talvez já tenha passado o prazo. E eu acho que a gente perdeu muito realce, porque, obviamente, as pessoas não saíam de casa. Então, na fase aguda, né, que seria bom realmente a gente entender o que estava acontecendo, ter os exames para marcar aquilo ali, ninguém fez, né? E também ninguém queria nem se enfiar dentro de uma ressonância, porque estava com medo de ficar sufocado. Nem a gente com medo de circular à toa, né? Entre aspas, se você estava bem, fique em casa, que era a recomendação, ainda é. E a neurite vai passar, vamos esperar. Se não passar, a gente começa a ver o que é, né? Enfim, o conhecimento foi sendo construído ao longo desse tempo aí. Então, eu acho que a gente várias, e outras neurites também, né? Neurite de plexo lombar, que tiveram muitos casos, muita neuralgia, que a neurografia pegaria lindamente, né? E a gente poderia ver aquele personal no estilo, um nervo mais calibroso, saindo mesmo de plexo, né? E, enfim, não conseguimos registrar. Registramos no chikungunya, o nervo mediano, né? Mas com Covid ficou mais difícil. A neurografia realmente ela nos ajuda muito. E a imagem, de um modo geral, né? O ultrassom, por exemplo, as situações mais proximais, onde você tem uma janela um pouco mais difícil, também auxilia muito. Agora, sem dúvida, a imagem veio para complementar, particularmente a neurografia, para complementar aquela queixa que o paciente apresenta e alterações, como, por exemplo, as dores faciais, as dores cranianas,
É impressionante como você faz um bom exame neurológico, vai ver um comprometimento sensitivo e, de repente, faz uma imagem que está lá o aumento Nervo brilhante. é. E isso faz com que a gente modifique aquela conduta diante do paciente. E aí a questão que você estava falando há pouco, né? A questão de tempo. Uma situação de paralisia facial a frígore, né? Clássica, é uma situação. Mas existem aquelas outras em que, sem dúvida, a participação inflamatória ela pode ser um pouco mais persistente, como foi com o Covid, como tem sido com a Covid, em situações hiperérgicas, hiperimunes, como a questão da vacinação, e como foi também no tempo do Zika vírus. E certamente, acrescentando, que algumas condições autoimunes, perite de célula gigante, por exemplo, a gente pode encontrar o aumento de sinal em nervo craniano, abducente, ou no facial. E não esqueçamos que, quando a gente fala só esses nervos, a gente pode começar desde o nervo óptico, das neurite ópticas, até o 12º. Com certeza. Nervo vago, paralisia diafragmática, dizer, temos situação em que, mostrando o realce desse nervo. Uhum. Então, o auxílio da imagem aí, hoje, é muito interessante. E, sem dúvida, eu vou repassar a questão de que o neuroradiologista experiente nos ajuda muito, porque senão, já aconteceu, eu vou contar um caso, não vou dizer as pessoas, né? Mas em telemedicina, cada vez mais frequente, vivendo um paciente num outro estado, a colega, sua neuroradiologista, ela não conseguiu ver exatamente o realce nas raízes, o aumento, e com isso nós tivemos que fazer, quer dizer, fazer um novo exame e uma reavaliação das imagens. O Celso até participou na época, e foi muito importante, porque fez com que nós modificássemos a conduta, no caso dessa paciente, deixando de fazer, por exemplo, imunoglobulina que ela vinha fazendo repetidas vezes, e ela acabou melhorando enormemente com os corticoides. Um corticoide. Volto a considerar a questão de que a imagem pode mudar, quer dizer, a situação não é mediada por complemento, quer dizer, não tem que usar imunoglobulina, e se é mediada por células, vamos usar o corticoide e tentem fazer, porque o paciente acaba melhorando, e isso é muito bom, porque isso protege esse nervo. Se vocês forem avaliar mais tardiamente, daí a 3 vezes, o paciente está ótimo, beleza, valeu a pena esse link com o neuroradiologista. Eu vou até mostrar aqui, deixa eu virar minha câmera, as imagens. Ó, esse foi o artigo que a gente estava falando aqui das manifestações neurológicas do Covid, né? Enfim, só a gente está participando. E uma das imagens que a gente vê, essa aqui do bulbo olfatório, como o João estava falando, né? Na sequência aqui pós-contraste, a gente vê o realcezinho aqui do bulbo bem localizado, né? Quando a gente vê no pré aqui que realmente não tinha esse hipercaptação. Então, mostrando ainda esse processo inflamatório que ele falou, que realmente é um pouco ponto fora da curva, né? Mas justificado por essas doenças que têm mantido o quadro inflamatório. Aqui o quadro de neurite clássica, então a gente está vendo aqui a sequência STIA, que brilha, e aí a neurite óptica, enfim, ela vai se apresentar da mesma forma, né? A gente não vai conseguir determinar a etiologia da neurite, mas a gente consegue marcar que é uma neurite. E aí aqui no pós-contraste, mostrando o contraste aqui, né? Que está mais branquinho do que desse lado, que deveria ter ficado bem pretinho. Aqui não usaram a supressão de gordura sempre facilita, porque você apaga esse sinal aqui da gordura, ele fica hipointenso, como a gente vê nessa imagem aqui de cima, né? Hipointenso, então favorece a identificação do realce. Para o olho que está menos treinado, sempre é bom fazer uma sequência com supressão de gordura. Aqui um caso também de paralisia do abducente, mas na verdade foi por lesão do tronco, né? Mas o que mostra aqui, que vai ficar bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aproximar. O realce ao longo de todo o trajeto do nervo facial, isso é interessante a gente falar, para não ficar sempre aquela coisa, como eu falei, na porção descendente, o facial capta sempre, mas se ele captar assimétrico, se for condizente com a clínica, a gente tem que valorizar sim, né? Então aqui é o plano coronal, como eu falei, ó, e a gente vê um realce descendente aqui que não é identificado do outro lado. Importante saber se essa sequência está bem feita,
do ponto de vista técnico, né? A gente tem que estar com isso aqui bem alinhado para você ver os dois condutos abrindo igualmente. Você pode se localizar pelo hipocampo aqui para ver se está aberto, né? Marcado da maneira correta, porque senão você pode continuar em dúvida se você vê um facial num plano e o outro no outro, se você realmente não está vendo, né? Por assimetria, ou se você simplesmente está se confundindo porque aquela sequência está torta. Então, quando for marcar mastoide, muito cuidado para ficar sempre muito simétrico, os dois condutos auditivos bem marcados, né? Aqui a gente continuando a análise das imagens, outro caso de neurítico facial, e aqui, como eu falei, muitas vezes o realce só muito lá dentro do conduto. Então, o ideal é que apareça nos dois planos, mas sempre vendo em um, tenta confirmar no outro. Muitas vezes a gente vai ver aqui no plano coronal, isso aqui é uma experiência do dia a dia, né? A gente vê esse pontinho aqui no fundo, fica mais tranquilo de ver do que no axial, mas aqui apareceu no axial lindamente. Quando aparece nos dois fica mais fácil. Aqui é uma neurite bilateral, a gente teve isso também com os com unha, bem marcada aqui nos dois pontos, que era um dos achados mais frequentes, né? Aqui de novo a paralisia. Lembrando que se você quer ver paralisia de outro par craniano, a gente vai ter que fazer esses mesmos cortes, né? A gente está falando de novo do axial, num plano mais acima. Então, deixe bem claro que você quer paralisia do obstetrício, que você quer paralisia do terceiro par, porque, tá vendo? Aqui, no que a gente faz habitualmente para conduto, né? Não pega. Então, você tem que fazer um corte mais alto, senão você não vai ver a paralisia do terceiro par, por exemplo. Do sexto fica mais difícil a gente ver o nervo captando, mas dá. Mas do terceiro, ele fica normalmente acima desse corte que a gente usa, então vai ser uma região mais curta. Então, atenção para isso. E esse aqui é um artigo de neurografia da Radiographics, vou mostrar o título aqui para vocês, para avaliação, basicamente era de dor, mas vai funcionar do mesmo jeito para a gente pensar em inflamações, né? E assim, a gente está começando a criar essa experiência de usar para identificação de cefaleia com lesões do nervo occipital. E ele é bem interessante para quem faz, né? Como você pode fazer protocolos e o que você quer olhar, onde que está o trajeto do nervo de todos os 12, como o Oswaldo falou, né? Do vago, hipogrosso, os nervos occipitais posteriores ali muitas vezes relacionados à cefaleia. Então, pode vir ser uma ferramenta diagnóstica até para você fazer bloqueio do nervo, né? E aqui, ó, mostrando como a gente consegue ver o nervo occipital. Tem o maior, tem o menor, mas a assimetria, né? Então, isso aqui é uma sequência que não tem contraste, é um estiro, um T2 fino, pesadão, mas que você tem a capacidade de identificar o sinal do nervo, né? Então, isso aqui tem que ser idealmente feito em aparelho de 3 Tesla, e com um protocolo específico, porque você tem que ter essa sequência 3D que consegue captar efetivamente o sinal do nervo. Então, ó, a gente vê desse lado mais espessado que desse, que justificaria a dor do paciente. E por aí vai. Se a gente conseguir aplicar isso dentro de vários, né, protocolos para identificação de outras lesões, a gente pode até pensar em fazer, por exemplo, aqui o diagnóstico do nervo lingual, né, muito utilizado para a extração dentária, que teve complicação, a gente vê o coto do nervo aqui amputado, que fica doloroso muitas vezes, né? Então, estudos do trigêmeo passando ali dentro da mandíbula, como a gente está vendo aqui, isso é bastante interessante, principalmente nas dores de origem orofacial, principalmente pós-manipulação do nervo, mas nada impede da gente fazer isso aqui para identificar um herpes zoster, como foi falado, né? E ficar muito bonitos, mesmo sem o uso do contraste. E a gente extrapolar isso aqui, por exemplo, como ele mostra, para o nervo facial, que a gente está vendo aqui, descendo, né? Já na parte descendente, ó, como fica bonito. Então, será que a gente vai chegar ao ponto de fazer a identificação da paralisia facial, ó, aqui quando ele entra na parótida, usando somente a neurografia? Então, assim, essa é uma pergunta que fica aí no ar para a gente desenvolver a técnica e treinar a sequência efetivamente, óbvio, em aparelhos que podem, né? Infelizmente não é para todo mundo, para quem tem o 3 Tesla com essas sequências disponíveis, para conseguir fazer e treinar realmente, ver essa diferença de espessura de nervo, muitas vezes ver a diferença da intensidade do sinal do nervo, né? Porque às vezes é sutil, então o olho tem que estar treinado. Mas é só essa possibilidade, ó, que, por exemplo, eles deram o diagnóstico de paralisia facial por conta desse espessamento focal que não aparece do outro lado. Então é muito pequeno, mas
vai começando a ficar possível, né? A gente não pode deixar o neuroradiologista ficar muito empolgado também, não, viu? Porque, na realidade, o diagnóstico é clínico. Com certeza. Ninguém vai fazer uma neurografia para procurar paralisia. O que a gente faz, né, a neurografia é sensacional, inclusive para separar o que é uma neurite, o que é uma condição inflamatória, ou de repente você tem um neuroma na ponta do nervo, Do nervo. e lá digamos, determinando uma neurite, uma dor orofacial importante. Então, a Cris perguntou ainda há pouco, a Cris está na fase aguda e crônica. Cris, a questão toda é que é um método que não é tão barato assim, né? Quer dizer, um método complexo, e que, naturalmente, quando há possibilidade, a gente faz na fase aguda ou subaguda, numa primeira avaliação, depois acompanha, e você pode fazê-lo até na fase crônica. Em termos da neurite óptica, vou aproveitar para fazer um plim-plim. E no dia 14, tá, nós teremos uma reunião do Clube do Nervo, em que vamos discutir as causas, todos os aspectos envolvendo a parte de imagem quanto à neurite óptica. Até porque, muito na literatura hoje já se fala, você tem ligação não só com a esclerose múltipla, mas tem outras situações, como por exemplo, relacionadas a alguns marcadores. Então, é isso que nós vamos discutir, quer dizer, faz o diagnóstico da neurite óptica e a gente busca a possibilidade da condição causal aí para poder tratá-la. Então, eu estava vendo um pouquinho antes dessa live, por exemplo, antimog positivo e Sjögren determinando neurite óptica. Então, vocês podem ver várias das situações, mas tem que investigar o paciente clinicamente. Isso é fundamental, isso é mandatório. E, sem dúvida, eu acho que hoje, se puder caminhar junto com a imagem, isso aumenta muito a nossa possibilidade de fazer o diagnóstico. Não tem a menor dúvida. Não? Fazer e acompanhar, né? Não, assim, do jeito que a Cris falou ali, a gente, óbvio, você espera que com o tratamento aquilo ali vá se tornando cada vez menos captante, o peixinal vá desaparecendo, né? Então você consegue fazer um controle efetivo de tratamento, que não fique tão espessado como uma reação crônica, né? Se você já pegou lá na fase muito tardia, você espera mais espessamento, mais outros tipos de alteração, já algum grau de denervação, dependendo do que você está falando. Então, você tem um panorama também não só da alteração anatômica, mas da alteração funcional daquele nervo, que é bem legal, né? Então, nas plexoplatias, por exemplo, você já olhar se tem denervação da musculatura do ombro. E isso é uma coisa que a neurografia vai te trazer essa informação também, né? Não só, se você pedir uma ressonância de plexo, também vai vir, mas acaba que a gente consegue ver mais, você consegue fazer um FOV, né? Marca mais coisa. Então, o jeito de adquirir é diferente e aí você acaba dando mais informações sutis, né? Então, não fica só baseado na anatomia, no que a gente quer ver de captação ou de espessamento ou de hipersinal, mas também na consequência já direta, né? Que vocês também vão ver com o estudo neuromiográfico, como você falou, mas que a gente também consegue ir acompanhando ao longo do tempo, depois com a lipossubstituição, com a atrofia dentro da fibra muscular, clássica da denervação, enfim. Todos esses padrões que aparecem na imagem. Você me fez pensar agora em alguns casos, né? Eu acabo recebendo um paciente referido por outros colegas, eu agradeço a todos essa confiança, e alguns pacientes até com paralisia facial periférica de longa, quer dizer, há muito tempo, não a fríbole mesmo, não por uma causa definida. E é interessante que alguns você acaba encontrando na neurografia, isso tem feito recentemente, um sinal aumentado. Então, com isso, a gente acaba fazendo corticoide e mesmo depois de muito tempo, em que você já tem um comprometimento axonal importante, vale a pena fazer uma avaliação neurofisiológica e se ainda tiver algum sinal de reinervação, vale a pena fazer um corticoide. E algum benefício traz para esses pacientes. Então, eu digo isso porque as pessoas sofrem muito com a questão da paralisia facial. Essas paralisias cranianas, de um modo geral, né? Ou paresias, fazem com que o indivíduo a apresentação da pessoa. Sim. Começa um estrabismo, ou é uma paresia facial, e com isso há um comprometimento psíquico importante. Então vale a pena investigar melhor e eu acho que a imagem ajuda muito nisso, tem ajudado muito nisso.
Quando a gente consegue mostrar alguma coisa, já dá uma pista a mais de que realmente a inflamação continua, sempre vale a pena reforçar o tratamento, né? Isso aí, isso aí. Muito bom. Gente, mais alguma dúvida? Já estamos chegando uma hora aqui do nosso papo. Lembrar todo mundo que isso vai ficar disponível lá no Neurorádio em Pauta, no YouTube. Então, daqui a pouquinho já vou fazer o upload para lá. Quem não pôde participar, avisa o pessoal todo. Fala, ó, Fernando e Osvaldo estavam lá falando de neurite. Foi muito legal o papo. Sempre aprendo muito. Essa questão aí do tratamento traz um pouco para o nosso dia a dia, né? Para a importância do que a gente tem que relatar, o que não pode deixar de relatar, essa troca do como pedir, do que não pode faltar para o exame sair com a melhor resposta possível, né? Que não é só, estou com paralisia facial há 3 meses, mas isso que o Oswaldo falou agora no final é importantíssimo. Se tiver algum sinal de denervação, vale a pena tratar. Vale a pena parar o processo em algum momento, né? Que não foi parado lá atrás, então a gente para agora. E isso você consegue extrair com dados da imagem. Então, bastante interessante essa troca. E é o dia a dia maior, né? Assim, a gente vê essas raridades e é bem legal, porque você aprende no raro e você começa a raciocinar para o mais simples, né? Mas o dia a dia, o feijão com arroz tem que estar bem feito, essa que é a verdade. Eu vi uma pergunta aqui da Cris, que eu achei interessante, da Cris Tanuri, a questão de alteração de plexo, inclusive sacral. Corticoide ou imunoglobulina? Cris, vai depender da causa da lesão. Né? Mas, de qualquer maneira, a radiografia ajuda bastante. Você tem que afastar, por exemplo, um Sjögren, ou de repente você pode ter um comprometimento. Eu já vi casos de comprometimento sacral tênue em jovem, né? Em mulher jovem, em que na verdade é uma neurite aguda e que aí resolve com uma imunoglobulina. Então, você tem que ter subsídio para fazer isso, você tem que ter uma imagem, pelo menos, para fazer isso, e tentar, depois do exame fisiológico, esclarecer melhor. Então, definir a causa para ter uma boa conduta, baseado num exame que complemente a tua hipótese diagnóstica, com uma imagem associada ou não à neurofisiologia. Não podemos esquecer a neurofisiologia, que é importante nessas situações de raízes, plexos e nervos, auxilia muito também, para saber da intensidade desse dano neural. Então, eu acho que esse bate-papo hoje foi muito bom, viu, Fernanda? Eu gostei muito e vejo que os colegas estão muito interessados. Eu não vou negar a vocês que eu não tenho assim, grande experiência dessas lives de Instagram, mas daqui a pouco eu aprendo a fazer a coisa direitinho. Vai, vamos junto. Você é convidado sempre aqui do Neurorádio em Pauta. Prazer ter você aqui. Já vamos combinar, já vamos pensar agora no próximo tema para a gente marcar a próxima live lá para março. Combinadíssimo. Tamo juntos. E tá? Segunda-feira estamos juntos também no Clube do Nervo. Todo mundo convidado. Segunda-feira eu já vou botar o programinha aqui e quem precisar, a gente manda o link por direct. É só pedir que a gente está enviado. Maravilha. Nós temos participação de 2 neuroradiologistas, aliás, de 2 neurooftalmologistas experientes, muito bons. A nossa neuroradiologista, Fernanda, que vai... e 3 neurologistas discutindo a questão da neurite óptica. Eu acho imperdível, uma oportunidade muito interessante de vocês fazerem as perguntas, para a gente interagir bastante. Lá também é uma discussão aberta, então também fica bom. Essas coisas é bom de participar na hora, né? Você tira a dúvida, responde e sai dali com maior. Sai dali com conhecimento carimbado ali de que cresceu, de que aumentou um ponto. Isso é muito bom. Eu já aumentei o meu hoje, já estou satisfeita. Já tive o meu aprendizado do dia. Muito bom. Valeu, obrigadíssimo a você pela oportunidade. Obrigada, Osvaldo. Obrigada a todo mundo. Um abraço a todos vocês. Obrigada a todos vocês por participarem aqui com a gente, pelas perguntas. É muito bom quando a gente tem a interação do público. Lembrando que quem não pôde assistir, se você quiser falar com alguém, só procurar lá no YouTube, Neurorádio em Pauta, do mesmo jeito que a gente escreve aqui. E esperamos vocês na segunda e na terça vai ter Neurorádio em Pauta de novo. Surpresa o tema, vou abrir uma caixinha lá para vocês sugerirem. Vamos ver o que eu consigo fazer para vocês. Obrigada, Marcinha, gente. Beijo, boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.